Vamos entrar no assunto da vaquinha da Fiel. A parcial quanto é que tá, Cauê? Vamos ver aqui a última atualização, mas a última vez estava em 23 milhões e alguma coisa, vamos ver. 23 milhões 549 mil. Então são 23 milhões e meio de um total de 700 milhões que precisa. Eu quero só esclarecer um assunto que é o seguinte, para mim, vocês sabem que eu sempre falo aqui, torcedor para mim pode tudo. Torcedor pode tudo no futebol, torcedor. Já a imprensa deveria ter um pouquinho de responsabilidade, o que está cada vez mais difícil. Estão surgindo aí comparações com a tal da vaquinha do Wesley no Palmeiras. O torcedor tem que tirar sarro mesmo, comparar, o Palmeiras juntou 200 mil reais. Já o jornalista tem a obrigação de dar a notícia como ela foi. Eu vivi essa história por dentro. Por quê? Um trio de amigos foi me procurar na época que eu tava na Globo, dizendo assim, pô, nós temos um negócio que é sensacional. Nós vamos transformar o jogador num produto. E quem quiser vai poder investir em jogador de futebol. Como assim? Pô, nós vamos conseguir assim, ó, o Cauê tá jogando bola, o Juventus quer contratar o Cauê. A torcida do Juventus vai poder comprar o Cauê. E se eu der 100 reais pra trazer o Cauê custa 1 milhão, se ele for vendido por 2 milhões, eu tenho 200 reais. Então eu passo a fazer parte do negócio. Como eu disse, um investimento. Quem investisse, então, seria dono daquele pedacinho do jogador. O Palmeiras foi procurado por esses 3 amigos, que tem até o nome deles, Clementino Bolan Filho, André Barros e Felipe Andrade. E o Palmeiras, na época do presidente Arnaldo Tironi, não era um presidente que acertou muitas coisas. Tanto é que o Palmeiras foi para a 2ª divisão na mão dele, no dia que ele foi se banhar no mar de Copacabana, enquanto o Palmeiras ia para a 2ª divisão no jogo à tarde contra o Flamengo. Assinou com o Werder Bremen a contratação do Wesley sem saber direito como ia funcionar o negócio. Quando esses 3 amigos foram transformar o jogador num produto, a Bolsa de Valores falou, não pode. Você não tem as garantias. E aí o que aconteceu? O Palmeiras já tinha assinado com o Werder Bremen. Qual foi a solução genial do presidente Arnaldo Tironi da época? Vamos pedir para a torcida pagar. E a torcida do Palmeiras falou, não queremos. Nós não compramos esse cara, nós indicamos aí, por que eu vou pagar esse cara? E aí tinha que pagar 2 milhões de euros, a primeira parcela só do negócio, e o Palmeiras arrecadou coisa de 200 mil reais. Na época, o dirigente do Palmeiras era o César Sampaio, que falou que o Palmeiras foi ousado. Não foi ousado. O Palmeiras foi irresponsável ao assinar um negócio com o clube alemão, achando que os alemães não iam cobrar. Aí apareceu um fiador na época, que é um ex-presidente do Criciúma, que foi lá e deu como garantia, ele foi um fiador do Palmeiras. E essa dívida se arrastou e só foi quitada no ano passado. Sabe quanto? 50 milhões de reais o Palmeiras deu pro fiador. Eu não tenho o nome dele aqui que eu não anotei. Então, assim, torcedor pode tudo. Imprensa, não há comparação entre a vaquinha do estádio do Corinthians, que é um patrimônio do clube, que é um sonho do torcedor corintiano ter o estádio próprio, com um jogador indicado pelo Arnaldo Tironi que mandou o Palmeiras para a 2ª divisão. Não façam essa comparação. Isso é ridículo, não tem cabimento. E compararam também com a história do São Paulo, o jogo das camisas, dos uniformes, que essa daí é pior ainda. Porque o São Paulo, em 1938, não tinha dinheiro nem para comprar uniforme, e aí Palmeiras e Corinthians fizeram um jogo para levantar fundos para o São Paulo. 1938. É um negócio assim... tá de brincadeira, hein? Então, mas... Quase 100 anos. Eu insisto, o torcedor pode tudo. O torcedor quer brincar, quer tirar sarro, pode tudo. Jornalista tem obrigação de se informar. Falando mais sobre a vaquinha, tá com 23 milhões e meio. Saiu uma matéria do Fábio Lázaro, do site Trivela, dizendo que a dívida do Corinthians com Augusto Melo já subiu 400 milhões de reais. Ele pegou o clube com 1,96 bi de dívida e hoje o Corinthians tem 2,4 bi de dívida. Se você for... Vamos estabelecer uma comparação. Se você comparar com o André Sanches, ele aumentou 330 milhões a dívida em 3 anos. O Augusto Melo aumentou 400 em 1 ano. Se for comparar com o Duílio, que foi o último presidente antes dele, o Duílio não aumentou, o Duílio diminuiu a dívida. Quase manteve empatada, mas diminuiu a dívida. Ah, mas o Duílio aumentou a receita. Mérito do Duílio. Então, assim, o presidente do Corinthians, a atual gestão,
transformou o futebol no Corinthians numa despesa de 640 milhões por ano. Você queria isso no Juventus, hein, professor? Porra! 640 milhões para montar time? E assim, as contratações do Mateuzinho, do Félix Torres e do Ranielli já estão com parcelas atrasadas. E o Flamengo, o Santos Laguna e o Cuiabá já acionaram o Corinthians na justiça. Tem 2 pedidos de impeachment contra o Augusto Melo, um sendo votado nessa segunda-feira. E esse é duro, porque existe um cartão corporativo. E esse cartão corporativo registrou em janeiro uma despesa de R$92 mil, em fevereiro 390 mil, em março 370 mil, em abril 350 mil, em maio 600 mil e em junho 988 mil reais. São 3 milhões de reais de dívidas que não foram comprovadas até agora. E aí o Vinícius Cascone, que é diretor jurídico do Corinthians, deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, dizendo, abre aspas, acho que a gente pode, inclusive, apresentar o gasto por rubrica. Então, gasto com hotelaria, gasto com medicamento. Isso pode ser apresentado. Não há nenhum problema. Acho que isso a gente pode tornar público até para esclarecer as pessoas, já que o relatório, que é esse que eu li agora, foi tornado público de forma indevida. Ou seja, ele reconhece que esse relatório de despesas é real, é verdadeiro. Aí ele conclui... Eu tenho certeza absoluta que o presidente Augusto Melo não gastou R$1 no cartão corporativo dele. Põe a mão no fogo. Eu garanto para vocês que não houve nenhum tipo de gasto que não fosse na sua função. Ou seja, ele não gastou na vida pessoal deles. Esse gasto aqui foi como presidente do Corinthians. E aí ele põe essa questão específica do presidente Augusto Melo em relação ao cartão corporativo. Ele realmente, no meu entendimento, até onde eu via, até onde eu sei, não teve gasto nesse cartão. Entrevista do Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, à Rádio Bandeirantes. Fiz esse longo esclarecimento para dizer o seguinte. A torcida deu 23 milhões e meio e o Corinthians está gastando desenfreadamente. Eu acho que assim, a iniciativa foi até da torcida, né, da Gaviões. Foi. Tá mexendo com o Bril, tá mexendo com o corintiano, mas pô, você vai ficar dando dinheiro pro clube que não tá cuidando do próprio dinheiro? Eu não sei. Você doou, Cauê? Só tem que deixar claro uma coisa. Esse dinheiro, Gal, você fala, doando dinheiro pro clube que não tá administrando bem o próprio dinheiro. Quer falar da pizza? Que você não Posso falar da você não pizza? se aguenta, pode falar. Pode falar, não, mas vai falando então, pra continuar no corte. Coloca aqui, ó. Que beleza. Pode continuar, Cauê. Então, realmente tem essa questão, né, que você falou, porém, esse dinheiro que tá sendo doado da vaquinha, não tem, foi feito uma parceria lá junto à Caixa Federal e o Corinthians não vai ter como utilizar esse dinheiro para outros fins que não sejam quitar a dívida da Arena. Então, por mais que mexa com o torcedor que tá dando dinheiro pro clube, que tá administrando dinheiro mal, por incompetência de quem tá lá, esse dinheiro realmente vai ser utilizado pro que tá sendo prometido. Então, sim, tem essa questão que, assim, não tá enganando. Não é questão de enganar. Eu não disse que tá enganando, não, tá? perfeito, O que eu tô colocando é o seguinte... É legal o torcedor ajudar, de certa forma? Tenho dúvida, não sei se é legal no sentido de ser bacana. Porque, cara, eu vou dar um dinheiro para um clube de futebol que torra dinheiro. Eu não tô dizendo de desvio, não tô dizendo de nada disso. Tô dizendo assim, desses 2,4 bi de dívida, 700 é da Arena. Aí sobra 1,700 de dívida. Tudo bem, vamos supor que consiga os 700 milhões e quite a dívida. Sobra ainda 1,700 de dívida de um clube que, com todo respeito, segue muito mal administrado. O que eu quero dizer assim, na minha visão, a solução para o Corinthians é melhorar a administração do que ele tem lá dentro. Não, realmente eu concordo que todas as últimas gestões e não vai mudar, por mais que eu não acho que... Mas tem que mudar. Calma. O Palmeiras não mudou quando entrou o Paulo Nobre? Calma. Tô falando assim, não vai mudar. Não vai mudar a questão do Augusto Melo, agora tudo isso que está acontecendo, não acho que ele vai ser impeachmentado. Também não tenho como colocar a mão no fogo de falar que se ele tá realmente gastando, se não tá. Se o Duílio, se o Andrés, a gente sabe como eles deixaram o clube, por mais dos números que você falou,
querendo ou não, o Augusto tá aí faz nem um ano e tem estudo de dívida que vinha das antigas gestões. Mas, enfim, a questão é, tá sendo mal administrado, a dívida da Arena tá lá e a torcida tá ajudando e esse dinheiro que a gente tá dando, nós corintianos estamos dando para pagar a Arena, vai ser usado para pagar a Arena de uma forma ou de outra. Então, a gente não tá dando dinheiro pro Corinthians, se você for ver. Lógico que tá batendo a dívida. Aliás, a gente tá dando dinheiro pro estádio, pra pagar o estádio. O não estádio tá indo de pra quem? conta Meu? O estádio do Corinthians. Eu sei, mas você não eu tá entendo o que você tá falando, mas eu acho um absurdo não a torcida dar dinheiro. Eu acho que a torcida, eu acho que é usar o emocional da torcida e fazer com que as pessoas menos esclarecidas tenham a esperança de que esse valor realmente é para pagar uma dívida que é 200 vezes mais alta, porque 23 milhões paga 2 meses de folha do Corinthians, um mês de folha do Corinthians. Então é um valor baixíssimo para o que o Corinthians gasta. A gestão anterior do Duílio era super criticada. Né? E o Thiago acabou de esclarecer que diminuiu a dívida. Então, assim, qual a solução para o Corinthians? Não sei se tem solução, né? É muito complicado. Agora, colocar nas costas da torcida, que por paixão e por amor acaba criando uma expectativa de uma solução de uma coisa que é muito difícil de se realizar, é complicado. Mas eu acho que não colocou nas costas da torcida. Perfeito, também. Foi iniciativa da torcida em fazer essa ação. Agora, o que eu acho que essa ação, a gente entende a paixão do torcedor corintiano, sabe que a torcida do Corinthians é uma torcida diferente, mas ao mesmo tempo também, para quem administra hoje, o Augusto que está como presidente do Corinthians, você ter uma torcida que vai resolver o seu problema, você acaba também perdendo, o torcedor vai estar no direito que é dono do time. Já acha, né, pela paixão, pela questão emocional, já acha que é dono do time. Pode se virar contra. Pode ainda aumentar ainda mais essa questão, porque o corintiano pagou aquilo. O torcedor corintiano pagou aquilo. Agora... Como se fosse uma sociedade, exato. Né? Tem uma cota ali. Outra questão, o Augusto pegou um Corinthians despedaçado. Tanto dentro quanto fora do campo. Ele precisava resolver algum ponto. Ele resolveu o campo. Exatamente. Que é que o torcedor tem dívida, e a gente sabe que tem isso aí, tá todo mundo, você acabou de ler aí, né, Ti? Agora, se ele não resolve o campo e continua com o jeito que tá fora e ele não resolve o campo, se esse impeachment aí que talvez tenha hoje, ia acontecer. Eu acho que o fato dele ele conseguiu, endividou o Corinthians ainda mais, mas ele resolveu um problema dentro do campo. Agora eu acho que tem que ser uma coisa de cada vez. Dentro do campo ele já está tranquilo, porque acalmou os ânimos da torcida, né? O Corinthians chegou em fases importantes numa competição, num ano que era dado com o Corinthians a cair, ele conseguiu tranquilizar. Agora precisa partir para outro ponto, né? O outro ponto é o quê? Tentar amenizar. Não vai abater a dívida na gestão do Augusto. Esquece, a gente sabe. Né? Isso é coisa a médio a longuíssimo prazo. Mas o Augusto, ele tem que tentar diminuir essa dívida do Corinthians, porque dentro do campo as coisas estão caminhando. O que eu coloco, e talvez eu não tenha sido 100% claro, principalmente para o Cauê, é muito simples, cara. Vivi isso como palmeirense. O Palmeiras estava mal, brigava para não cair, uma situação muito parecida com a do Corinthians nesse ano. E aí veio o primeiro Grêmio. Eu não lembro se foi primeiro Grêmio ou primeiro São Paulo, mas veio o Grêmio e pegou o principal jogador do Palmeiras, que era o Barcos. Veio o São Paulo e pegou o outro principal jogador do Palmeiras, que era o Allan Kardec. Sabe o que o presidente do Palmeiras fez? Nada. Falou, eu não vou arrebentar o meu clube. Isso foi em 2014. E o Palmeiras quase foi para a segunda divisão. O que aconteceu depois daquilo? O Palmeiras se estruturou, se organizou, ganhou a Copa do Brasil em 15, o Brasileiro em 16 e vem ganhando. O que eu quero dizer é, vai pedir para a torcida do Corinthians pagar a dívida. Aí vamos supor que, dê tudo certo, o Corinthians consiga os 700 milhões. E aí a dívida cai para 1.700. É a conta simples. Só que a hora que pagar a dívida, o cara fala assim, mas sabe o que é? Nós trouxemos de volta o Roger Guedes para ganhar 4 pau por mês. E contratamos mais o Sérgio Ramos para ganhar 3 pau por mês. E, a dívida não é mais 1,7. Mesmo pagando aqueles 700, a dívida está em 2,5 pau de novo. Se não reestruturar, se não... O que o presidente do Flamengo fez para organizar o Flamengo? Que a gente falou. O Bandeira. O que o Bandeira fez? O Bandeira fez isso mesmo, deixou o Flamengo lá, organizou a parte financeira do clube. E o que eu quero dizer é, não adianta ficar
e aí eu vou usar um termo pesado, não adianta ficar enganando o torcedor, falando que, ó, o ano que vem nós vamos ganhar a Libertadores, e aí vai, vamos supor, dá tudo certo, extraordinariamente certo, traz o Roger Guedes e é campeão da Libertadores. E aí acontece igual o Cruzeiro, quebra, fica mais 5 anos sem ter um time, sem ter uma estrutura. Tem que reforçar todo o futebol, reestruturar, organizar, não dá mais. Profissionalizar. Não dá mais para levar na flauta. Eu entendo o que você está falando, acho que todos os corintianos, mesmo por mais que a gente esteja feliz com o momento do time, a gente quer que tenham boas contratações, quer que o time melhore, como o Sérgio falou que melhorou agora e já é um grande alívio. Obviamente a gente quer que o time saia desse endividamento, quer que o time se estruture de baixo, começando lá pela base, enfim. Obviamente a gente quer, mas eu acho que vai um pouco do que o Sérgio falou. Quando, obviamente, um clube também do Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, como você citou esses exemplos, Palmeiras, nessa época, tem muitos problemas para o cara resolver. E aí vai de prioridade. A gente pode discutir se... Aí é a discussão que a gente está tendo. Se ele fez certo ou não, qual prioridade ele colocou na frente. O que vai acontecer a gente não sabe. A questão é que ele pegou um ponto que precisava ser resolvido. Pode ser que não seja resolvido a longo prazo, que é o que você está... Para mim é o ponto que você está querendo passar. Pode ser que, como se você estivesse querendo dizer que está pagando com pano quente ali para resolver talvez para um ano e depois já era. Quanto ganha o Memphis? 3 milha? 3 e pouco. 3, viu? Por exemplo, eu tô falando é o seguinte, quem foi campeão da Libertadores? Botafogo. Os jogadores do Botafogo foram trazidos de onde? O Júnior Santos estava na segunda divisão de não sei de onde. O Igor Jesus estava na Arábia. Então dá para você montar um time. Mas se não você ganha tiver... pouco. O Botafogo Não. foi o time que mais gastou em contratação. Não, Tá tudo jogador bem. de 100 milhões. Quem? O Almada? O Luiz Henrique. Luiz Não, Henrique é a Luiz maior Henrique, tudo bem, contratação mas e da os outros? história do futebol brasileiro. Não, mas e os outros jogadores? É que mas se você assim, botar na Gleison, balança, Quem foi o artilheiro da Libertadores? Não dá Mas você mesmo. contratar 10 Júnior jogadores de Santos 10 tava na milhões ou um segunda jogador de 100 divisão. milhões... Segunda divisão da Europa. Sim, eu Pô. concordo. Eu entendo o que Aí você você tá traz falando. um jogador que é o Memphis, que o Memphis, que eu acho bom. Mas assim, 3 Gleison, milhões por mês? Não, mas é o Corinthians que paga. Não é tu, o Corinthians paga 3 Não, milhões. tudo bem, mas eu tô falando, Sérgio, que eu tô falando Mas é o seguinte, também não tudo é ilusão, assim, professor. entendeu? Não é que não é o Corinthians que não paga ele. O Corinthians fez um acordo que aí o patrocinador, ao invés de dar pro Corinthians, dá pro Memphis. Então é o Corinthians que tá pagando. Entendeu? É um dinheiro que o Corinthians deixa de ganhar. E não é tão simples assim o acordo dele. Porque se aumentar as receitas do Corinthians, aumenta o salário do Memphis. Então, assim, não é tão simples. O que eu quero dizer, o Memphis é um dos exemplos. Mas tem muitos outros, sabe? Tem reserva no Corinthians que ganha 2 mil. O que eu quero dizer é o seguinte: a folha de salário do Corinthians, a folha salarial do Corinthians não pode ser a folha salarial de um time que deve 2,5 bi. Sim. Se não organizar, o futebol precisa ser visto a longo prazo, precisa ser visto com responsabilidade, com organização. Então eu dei esse rolê todo para falar da história da vaquinha do Corinthians para dizer isso. Pô, gente, todo mundo sabe que eu sou palmeirense, eu não tô falando isso, eu não tô com inveja, não é nada disso. O que eu quero dizer é, se não estruturar o clube, não adianta a vaquinha para pagar estádio. Vai pagar o estádio e a dívida vai aumentar de novo, e de novo, e de novo. Vai fazer o quê? E aí vai virar que uma coisa é aciona a torcida para pagar o estádio, que é um bem físico, tá lá, a gente vai lá, vai torcer e tudo mais. Outra coisa é, vamos supor, pô, o Memphis é demais. Traz o Memphis, a torcida vai ajudar a pagar o Memphis. Você lembra que na terceira partida do Memphis invadiram o Instagram dele falando pra ele que vagabundo, tem que correr, aqui é Corinthians. A coisa sobe e desce muito rápido. Em relação à folha salarial... Precisa organizar, estruturar, pensar o futebol a médio e longo prazo. Não adianta, porque a gente acha bonito pra caramba o Liverpool contratar o Klopp e dar 7 anos pra ele ganhar a Liga dos Campeões. E aqui a gente quer ser campeão ano que vem. Que é Em relação a... Mas aqui, pagando o estádio, né, a arrecadação não passa a ser do Corinthians, já não entra um valor a cada jogo. Sergião, o Corinthians vai ter tudo é São 3 milhões a mais toda semana. O Corinthians vai contar, tem 8 jogos no mês. Tudo Pô, aquilo lá cheio, você vai botar 3 Professor, milhões. tudo é positivo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o que eu tô dizendo é o seguinte, paga o estádio, é legal, só que não adianta pagar o estádio e contratar o Roger Guedes que ganha 5 milhões por mês, que é o que estão falando que vão fazer. 3 milhões vai pagar o estádio, é 700 milhões, 23 milhões não paga nada. Em relação à folha salarial... Não paga nem a grama. Acho que a gente tá dizendo falando do se Augusto chegar no Melo valor, aqui, né? da folha salarial. A gente tem 2 caras hoje que ganham muito no Corinthians,
que foram contratados pelo Augusto Melo, assim, a gente tem o Coronado, que tem um salário muito alto, e o Memphis, que é esse esquema aí que a gente tá falando. O resto, a maioria dos salários muito altos do Corinthians não são contratos feitos pelo Augusto Melo. Yuri Alberto ganha quase 2 milhões por mês, não é do Augusto Melo. É a maioria gestão, dos... Exatamente. Então, assim, ele contratou o Memphis, que foi esse rolo que a gente tá falando, e o Coronado, que realmente ganha um salário muito alto. Agora, de resto, a maioria, o Garro, inclusive, quando chegou, sendo o Garro, não ganhava um salário muito alto, tanto que ele renovou recentemente, por conta de tudo que aconteceu, obviamente, aumentaram o salário dele. 400, foi para 800. Eu acho que ele ganhava... Eu vi que ele ganhava 300, foi para 800. Então, assim, porra, não Você vê, o melhor jogador do Corinthians ganhava 10% do que ganha o Memphis. Não é uma coisa louca, é muito louco. Não, mas a história do Memphis... Não tem como, né, Bess? Não tem como. Mas quem rende mais no Corinthians? Estamos falando de rendimento. Não, Bess, quando você vai contratar o Breno um Guidão jogador... joga muito e é da base. Vai muito a história do cara dentro do futebol. O Memphis é jogador de seleção, de Copa do Mundo. O Garro ainda está plantando isso aí. Mas muitos times fizeram isso e erraram. Por exemplo, o São Paulo trouxe o Daniel Alves nessa daí. E se ferrou. Então, trouxe o Rames Rodrigues nessa daí, é o Rames Rodrigues. Então o Memphis está rendendo. Graças a Deus pro Corinthians. Mas os grandes clubes do futebol brasileiro, historicamente, são assim. Então, mas não é se é certo ou não. O torcedor gosta desse tipo de atleta que tem essa história. O torcedor gosta. Pergunta se o torcedor do Palmeiras não queria um desse. A maior crítica a ele é essa. O torcedor que não traz uma estrelona. O torcedor gosta. Nós discutimos sobre o Oscar aqui outro dia, eu fui contra. Não, tudo bem. Traz o Oscar, que já tem um bi na conta. Não, eu sou contra. Sim. Eu acho melhor caçar jogador na Série B, por aí e tal. Eu sou contra. Para encerrar o corte, pro Ricardo marcar o kill de saída agora. O meu ponto é exatamente esse, entendeu? Mais importante do que o envolvimento da torcida do Corinthians, que é legal. Você vê os corintianos falando, mó movimento legal, bacana. Precisa organizar, que o torcedor que está doando esse dinheiro, pega lá seu certificado, exibe com orgulho, que ele entenda que ele precisa cobrar uma organização do clube para que isso seja duradouro, para que isso dure bastante. Quanto é que você doou, Cauê? Eu doei R$0. Porra, tem que pedir autorização pra minha mãe, né? Tem que respeitar mais minha mãe. Tua mãe é corintiana, você tem que fazer ela doar também. A gente vai chegar lá, calma. Quer que eu passe meu Pix? Não, seu não. O Pix do Bess é pequenininho. Vai pagar R$10. Ele doou R$10 só pra brincar com os amigos dele. Eu liguei pro Casares e mandei R$8 pra ele.